Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar hoje a nossa sexta aula, né? Sexta aula aqui tá quinta, mas é a nossa sexta aula. Vamos continuar com os assuntos das civilizações antigas, né? Dessa vez, vamos falar um pouco sobre as civilizações do Mediterrâneo Ocidental, fenícios, hebreus e persas, e vamos também conhecer um pouco sobre a história da Grécia Antiga, um pouco sobre Estado, cidades-estado, Guerra do Peloponeso, cultura grega e Alejandro Magno, ou mais conhecido como Alexandre o Grande. E vamos introduzir um pouco aqui sobre Roma Antiga, para a gente finalizar esse assunto de civilizações antigas, né? Essa já é a terceira aula que a gente fala sobre civilizações antigas. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre Roma Antiga, monarquia, república, império, sociedade romana, expansão territorial e cultura romana. E também, se der tempo, falar um pouco também sobre a queda do Império Romano. Como não deu tempo para elaborar aqui os slides das nossas aulas de hoje, por conta da correria, muito trabalho e infelizmente não tive tempo de elaborar esses slides, eu vou passar aqui alguns vídeos sobre os assuntos, sobre esses assuntos aqui, fenícios, hebreus, persas, sobre a Grécia Antiga e sobre a Roma Antiga. E ao final eu passo para vocês qual será a nossa atividade. Eu vou deixar vocês agora com essa aula, esse resumo sobre os fenícios, os hebreus e os persas. Um vídeo de 16 minutos. Vou colocar aqui para rodar e vocês continuam assistindo aí a nossa aula e fazendo as anotações no caderno. Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre os fenícios, os hebreus e os persas. Os fenícios. Os fenícios foram uma civilização antiga conhecida por seu estilo de vida ligado ao mar. Origem dos fenícios. Por volta de 3000 a.C., muitos povos passaram a morar no atual território da Palestina, Síria e Líbano. Os fenícios são descendentes desses povos. O território dos fenícios é essa faixa de terra que você pode ver no mapa, perto do mar Mediterrâneo. Economia. Criação de animais. Os fenícios criavam bois, vacas, bem como carneiros e cabras. Esses animais forneciam carne e leite para o alimento, lã e couro para a confecção de roupas, bolsas e outros utensílios. Agricultura. Os fenícios também praticavam agricultura, plantando trigo, oliveiras e uvas. Fabricação de embarcações. Uma árvore muito utilizada pelos fenícios era o cedro do Líbano. Essa árvore era abundante no território fenício, e a madeira dessa árvore era de excelente qualidade, pois é resistente, firme e de muita durabilidade. Com a madeira do cedro do Líbano, os fenícios fabricavam grandes embarcações. Comércio marítimo. Os fenícios se dedicaram ao comércio marítimo, viajando para outras regiões por meio do mar Mediterrâneo. Nessas viagens, os fenícios comercializavam dois materiais muito valiosos. O primeiro material era a madeira do cedro do Líbano. Essa madeira era muito utilizada pelos povos antigos para realizar construções de casas, palácios, templos e móveis. O segundo material era o corante cor púrpura, que era retirado de caramujos. Esse corante era muito cobiçado, pois não existiam as modernas tinturarias para a variedade de tecidos com cores diferentes. A cor púrpura era tão apreciada que muitos governantes adotaram essa cor para suas roupas. Política. A Fenícia era formada por várias cidades-estados. Uma cidade-estado é uma cidade independente, tendo seu próprio governante. Algumas das cidades-estado mais importantes dos fenícios eram Biblos, Tiro e Sidom. Os fenícios também conquistaram várias colônias que cresceram e se tornaram grandes cidades, como Cartago, na África, e Cádiz, na Espanha. A forma de governo dos fenícios era a talassocracia. Thalassa significa mar e cracia, governo. Então, talassocracia significa um governo do mar.
Isso mostra que o governo fenício era formado por homens que tomavam a dianteira nas rotas e no comércio marítimo. Religião. Os fenícios herdaram a religião das nações vizinhas. Essa religião era politeísta, ou seja, era baseada na adoração de vários deuses. Os nomes dos deuses dos fenícios iam mudando de lugar para lugar, justamente por causa da distância, visto que os fenícios não eram um reino centralizado, mas sim várias cidades-estados independentes e, na maioria das vezes, distantes umas das outras. Os deuses eram associados a eventos, sentimentos, elementos naturais, e cada cidade tinha seu próprio deus protetor. Podemos citar os deuses Baal, deus do clima, em especial das tempestades. Em muitos lugares, a vinda da chuva era atribuída a ele. Astarte, deusa da fertilidade, do amor, da guerra e da caça. Melkarte, deus protetor da cidade de Tiro, associado à monarquia. Ian, deus do mar. Muitas cidades enviavam tributos para a manutenção dos templos. Os sacerdotes formavam uma grande autoridade na sociedade, pois tomavam a dianteira nos cultos e na realização de sacrifícios aos deuses. Eles também serviam como porta-vozes dos deuses e os acalmavam ou os agradavam por meio dos rituais. Sociedade. No topo da sociedade ficavam os governantes. Eles tomavam a dianteira na rota e no comércio marítimo. Depois vinham os ricos comerciantes, que eram donos de embarcações e proprietários de materiais usados no comércio. Abaixo vinham os sacerdotes, que eram responsáveis pelos cultos e sacrifícios aos deuses. Logo depois vinham os marinheiros, que trabalhavam para os ricos comerciantes das embarcações. Logo depois vinham os camponeses, que trabalhavam no campo, realizando trabalhos relacionados à agricultura e à criação de animais. Os artesãos fabricavam objetos religiosos, domésticos e vestuários. E por último, os escravizados, que eram pessoas capturadas para realizar diferentes tipos de trabalho. O fim dos fenícios. As cidades-estado eram ricas e estavam localizadas em uma região estratégica para vários povos da antiguidade, e por isso despertavam muita cobiça. A Fenícia sofreu muitos ataques, e Ciro, rei da Pérsia, conquistou muitas cidades da Fenícia. Em 146 a.C., os romanos dominam Cartago e a sociedade fenícia entra em declínio. Contribuição dos fenícios, o alfabeto. O alfabeto foi criado para ajudar a comercializar produtos com pessoas que falavam outras línguas. Outros povos também tinham um sistema de escrita. Por exemplo, os egípcios tinham a escrita hieroglífica e os sumérios tinham a escrita cuneiforme. Mas esses sistemas eram complexos de entender e apenas os escribas e os sacerdotes desses povos sabiam como ler e escrever nesses sistemas. O alfabeto fenício era fácil de entender e todas as pessoas tinham acesso a ele. Por causa dessa facilidade de entendimento do alfabeto dos fenícios, os gregos adotaram também esse alfabeto, fazendo algumas adaptações para sua língua. E logo depois, os romanos adotaram o alfabeto dos gregos, criando assim o alfabeto latino, que é de onde vem o alfabeto que usamos até hoje. Os hebreus. Os hebreus são uma das mais importantes civilizações da antiguidade. As crenças e também muitas histórias do povo hebreu estão registradas na Bíblia e na Torá. A origem dos hebreus. Abraão é considerado o pai e originador do povo hebreu. O povo hebreu tem esse nome por causa da ação de Abraão de cruzar sua cidade em direção a Canaã. Ou, o povo hebreu era descendente de um homem chamado Éber. Período dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas na formação da nação dos hebreus. Os patriarcas viviam como nômades e depois como seminômades, se estabelecendo em certas regiões. Escravidão. Na época de Jacó, os hebreus se estabelecem no Egito e um tempo depois são escravizados. Libertação do Egito. Moisés consegue então libertar os hebreus do Egito. Esse episódio é conhecido como Êxodo, que significa saída. Os hebreus são guiados por Moisés, passando a andar mundo afora em busca da terra prometida. A terra prometida. Na ida até ela, Moisés morre e Josué fica no seu lugar,
levando o povo até a terra prometida. Haviam povos que já moravam naquele território. Por isso, os hebreus guerrearam contra aqueles povos e se estabeleceram em Canaã, que era a chamada Terra Prometida. Formas de governo. Houve períodos em que os hebreus foram governados por 3 tipos de governante: patriarcas, juízes e monarcas. Os patriarcas eram líder de uma família, que também é chamada de clã ou tribo. Eles eram homens de fé e muito respeitados por seus filhos e familiares, que seguiam seus conselhos e orientações. Os juízes eram homens de fé e guerreiros experientes, governavam os hebreus e os lideravam na luta contra nações vizinhas. A monarquia foi um período em que os reis governavam os hebreus, sendo líderes e chefes de Estado. Tomavam decisões que afetavam a vida social, religiosa e econômica do povo. Religião. O povo hebreu era monoteísta, ou seja, adorava apenas um Deus, chamado Jeová ou Javé. Os sacerdotes tomavam a dianteira na adoração que era realizada no tabernáculo e, posteriormente, no templo. Os profetas e profetisas eram pessoas de fé que transmitiam a mensagem e o julgamento de Deus para o povo. Os hebreus também realizavam muitas festividades, como a Páscoa, a festividade dos pães sem fermento, a festividade das barracas e o Pentecostes, e seguiam as orientações da Torá, que também é chamada de Livro da Lei. Economia. Os hebreus praticavam a agricultura, plantavam trigo para a produção de pão, plantavam uva para a produção de vinho e azeitona para a produção de azeite. Praticavam a criação de animais, criavam carneiros, cabras e bois, onde se alimentavam da carne e do leite e produziam tecidos e couro. Artesanato. Fabricavam objetos domésticos e decorativos. Metalurgia. Os hebreus também fabricavam armas e armaduras de metal que eram usadas nas suas campanhas militares. Comércio. Os hebreus comercializavam tecidos, objetos artesanais e alimentos. Sociedade. No topo da sociedade dos hebreus ficava o governante, que em certa época poderia ser um patriarca, um juiz ou um rei. Esse tomava as decisões da nação e a liderava. Abaixo, na época da monarquia, ficavam os conselheiros do rei, que davam sugestões para a melhoria do governo. A nobreza, que era a família do rei, que desfrutava de luxo e privilégios. Depois vinham os chefes militares, que desenvolviam estratégias em guerras para usar em batalhas contra nações inimigas. Era composta também pelos religiosos, que incluíam os sacerdotes, os profetas e profetisas. Os sacerdotes tomavam a dianteira na adoração, e os profetas e profetisas transmitiam a mensagem e o julgamento de Deus para o povo. Soldados. Faziam parte do exército e lutavam em guerras. Agricultores, artesãos e comerciantes. Eles geravam economia para os hebreus. E, por último, os escravos, que poderiam ser prisioneiros de guerra ou uma pessoa endividada, que, para quitar suas dívidas, atuava como uma espécie de doméstico e serviçal. Contribuição dos hebreus para nós. A Torá e, posteriormente, a adição de mais livros, surgindo a Bíblia. Embora a Bíblia e a Torá sejam livros voltados para a fé e a espiritualidade, eles são documentos históricos, contendo aspectos reais da história e cultura do povo hebreu, apresentando de modo franco e honesto suas vitórias e derrotas em batalhas, e conquistas e erros de seus personagens. Muitas religiões, pensamentos e estudos científicos surgiram a partir desses livros escritos pelo povo hebreu. Monoteísmo. Como os hebreus, algumas religiões também são monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O cristianismo e o islamismo são as religiões mais populares do mundo. Os persas. Os persas eram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A Pérsia se localizava no atual território do Irã. Início do Império Persa. Os persas eram um povo tributário dos medos, ou seja, os persas pertenciam aos medos e tinham que lhe pagar impostos. Mas isso mudou em 550 a.C.,
quando um homem chamado Ciro tirou do trono o rei dos Medos, passando assim a ser o rei tanto dos Medos como dos persas. Ciro conquistou vários e vários povos, ficando conhecido como Ciro o Grande. Ciro conquistou locais muito importantes como Média, Babilônia, grande parte da Ásia, e seu império só crescia. Por meio de Ciro, a Pérsia se tornou um gigantesco império. A política e administração persa. O rei era o soberano e não tinha ninguém maior do que ele. Mesmo assim, o rei não poderia governar e controlar todo o gigantesco império persa sozinho. Para ajudar o rei a manter o império, foram criadas as satrápias. As satrápias eram províncias, como se fossem os estados de um país. O rei escolhia uma pessoa de confiança para cuidar das satrápias. Essa pessoa de confiança recebia o título de sátrapa, e suas funções dentro da satrápia eram coletar impostos, ser juiz em casos de crimes, garantir a segurança das estradas e controlar desordeiros e rebeldes. É claro que o sátrapa não realizava todas essas atividades sozinho. Haviam muitas pessoas de responsabilidade que o ajudavam nesse trabalho. Economia persa. Os persas viviam da agropecuária, ou seja, da agricultura e da criação de animais. Esse povo também praticava a mineração e o artesanato. A Pérsia era muito forte e conquistou vários povos. Por isso, esses povos conquistados pagavam impostos aos persas. Os persas também construíram uma estrada, chamada de Estrada Real. Ela cruzava as principais cidades do império, o que fez com que o comércio se desenvolvesse. Arte e cultura persa. Os persas construíram grandes obras arquitetônicas, como seus palácios, que eram grandes e bastante luxuosos. Os mosaicos e as pinturas retratam os feitos dos imperadores e também dos deuses. Ainda hoje, a cultura persa é famosa pelos belos tapetes persas reconhecidos em todo o mundo. Religião persa. O zoroastrismo era a religião da Pérsia. Os cultos dessa religião eram feitos em locais chamados templos de fogo. Nesse sistema de crença, o fogo é visto como fonte de sabedoria e luz divina. Diante do fogo eram feitas orações e oferendas. Os sacerdotes do zoroastrismo ficavam responsáveis por não permitir que o fogo apagasse. O livro sagrado do zoroastrismo é chamado de Avesta. Nele há orações, hinos e ensinamentos. O profeta dessa religião era um homem chamado Zoroastro. A ele foi revelado que Ahura Mazda, que é o deus do bem, estava guerreando contra Aritman, que é a divindade do mal. No final dos tempos, o bem ia vencer o mal, e quem praticasse o bem iria ganhar as bênçãos de Ahura Mazda e seria ressuscitado para o paraíso. E os que seguissem o caminho do mal receberiam, como castigo, o inferno. A sociedade persa. O rei ficava no alto da sociedade como o mais importante. Logo depois vinham os sátrapas, os sacerdotes, os comandantes militares, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por último, os escravizados. E agora vamos ver um vídeo aqui rapidinho sobre a Grécia Antiga. Esse vídeo ele é muito bom, resumido, e trata sobre a Grécia Antiga, uma das civilizações mais importantes da humanidade. Hoje vamos falar de uma das civilizações mais importantes para o mundo ocidental. Dela, herdamos a filosofia, a arte, a arquitetura e até mesmo os esportes. Estamos falando da civilização grega. No Enem e no vestibular, as épocas mais cobradas são o período clássico e o arcaico. Vamos conhecê-los? Onde ficava a Grécia Antiga? Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim num conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e a religião. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta.
A Grécia Antiga ficava no território continental, especialmente na península do Peloponeso e na Península Ática, e também em ilhas espalhadas por todo o mar Mediterrâneo. Os gregos também possuíram várias colônias na Ásia Menor, norte da África e Península Ibérica. Agora que você já sabe onde os gregos viviam, vamos aprender sobre sua história. Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século XX ao século IV a.C. Sua história é dividida em 4 períodos: pré-homérico, dos séculos XX aos séculos XII a.C., homérico, séculos XII ao VIII a.C., arcaico, séculos VIII ao VI a.C., e finalmente o período clássico, que vai dos séculos V ao IV a.C. Neste vídeo, vamos focar nos períodos clássico e arcaico, pois são os mais cobrados no Enem. No período clássico, os gregos procuraram cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, escultura e muito mais. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada assim a democracia. O sistema democrático desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas em praça pública, chamada ágora. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. Mas a democracia ateniense era bem diferente daquela que conhecemos hoje. Afinal, só podiam participar os homens livres, nascidos na cidade de Atenas. Cada polis tinha sua própria organização social, e algumas, como Atenas, admitiam a escravidão, por dívida ou guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuíam os servos estatais, que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros chamados metecos. Só era cidadão quem nascia na cidade, e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. Também estavam excluídos os escravos e as mulheres, mesmo que tivessem nascido em Atenas. A economia grega se baseava na agricultura e no comércio. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isto se somavam a criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas, nas margens do Mediterrâneo, e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais, se usava a moeda dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo. Os gregos fabricavam produtos em couro, metal e tecidos. Este último era realizado por mulheres, independente da posição social que elas ocupavam. A religião da Grécia Antiga era politeísta, ou seja, se cultuavam vários deuses. Havia 12 deuses mais importantes: Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Além desses, havia semideuses, ninfas e heróis, que eram cultuados tanto em casa como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Acreditava-se que os deuses interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. Para saber a vontade dos deuses em assuntos importantes, os gregos consultavam o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia a questão. Como a resposta era dada de forma enigmática, um sacerdote estava encarregado de interpretá-la ao cliente.
A cultura grega estava ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e dos deuses do Olimpo. As peças teatrais eram populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, chamado orquestra, onde eram representadas as tragédias e comédias. A música alegrava banquetes e acompanhava atos religiosos. Os principais instrumentos utilizados eram a flauta, tambores e harpas, que era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e por isso era conhecido como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. Naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte na competição. Neste vídeo, aprendemos sobre as principais características da Grécia Antiga. As cidades gregas se encontravam espalhadas pelas ilhas do mar Mediterrâneo e no continente. Cada uma se organizava à sua maneira e as maiores eram Atenas e Esparta. Atenas desenvolveu um sistema político chamado democracia. Nela, os homens livres se reuniam na ágora, praça pública, para discutir os problemas da cidade. Em Esparta, porém, predominava o governo oligárquico, que era formado por elementos do exército. A economia estava baseada na agricultura. Já o comércio era realizado com as cidades vizinhas e nas colônias gregas, que podiam estar localizados na Ásia Menor, norte da África e Península Ibérica. Por sua vez, a religião era muito importante para as cidades gregas. O culto aos deuses estava presente na vida diária de todos os gregos e era costume consultar o oráculo de Delfos para tomar decisões importantes, como declarar guerra às cidades vizinhas. E, finalmente, não podemos esquecer que os gregos davam grande importância à forma física. Por isso, se reuniam de 4 em 4 anos para celebrar as Olimpíadas, realizado junto ao Monte Olimpo, em honra dos deuses que ali habitavam. E para finalizar a nossa aula, nosso terceiro assunto, Roma Antiga, para finalizarmos os assuntos relacionados às civilizações antigas, para a gente avançar no tempo, avançar na história e para a gente avançar para a Idade Média, né, para o período conhecido como a Era Medieval e posteriormente a Era Contemporânea e depois, né, a história mais recente, a história mais atual. A gente vai tirar também um capítulo específico, exclusivo para estudar sobre a história de Mombasa, muito importante. Eu não sei se algum de vocês vai realizar a prova do concurso, mas uma das matérias que vai cair no concurso é a história de Mombasa. Vamos aproveitar também para ver uma aula sobre a história de Mombasa. Depois que a gente terminar sobre as civilizações, na próxima aula a gente vai adentrar a Idade Média e, em seguida, né, posteriormente, nós iremos tratar também sobre a história de Mombasa. Valeu? Fiquem aí com a aula, o breve resumo sobre Roma Antiga, para finalizarmos a aula de hoje. Hoje vamos falar de Roma Antiga, desde a sua fundação em 753 a.C. até a sua queda no ano de 476. Veremos as principais etapas da história de Roma: monarquia, república e império. Vamos lá? Tudo começou numa pequena aldeia, Roma, situada às margens do rio Tibre, no centro da Península Itálica. Formada pela união de 7 pequenas aldeias, Roma seria conquistada pelos etruscos, que a transformaram numa verdadeira cidade-estado. No entanto, diz a lenda que Roma foi fundada pelos gêmeos Rômulo e Remo, descendentes do herói Enéas, que havia lutado na Guerra de Troia. Os irmãos foram jogados no rio Tibre, por ordem de Amúlio, que havia usurpado o trono. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amúlio. Rômulo e Remo receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Após desentendimentos, Rômulo assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma.
Durante o período de monarquia, a sociedade romana era formada basicamente por 4 classes sociais: patrícios, nobres e proprietários de terra; plebeus, comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários; clientes, plebeus que prestavam serviço para patrícios e plebeus; escravizados, obtidos entre os prisioneiros de guerra e podiam pertencer a um particular ou ao Estado. Na monarquia romana, o rei concentrava o poder político, judicial e religioso. Para ajudá-lo no governo, porém, existia a Assembleia Curiata e o Senado. Vamos conhecê-los? A Assembleia Curiata, formada por 30 chefes de famílias do povo, eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e declarar guerras. Senado, composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. O cargo de rei não era hereditário, e isto significava que dependia do apoio dos patrícios e plebeus. No período monárquico, 2 dinastias reinavam sobre Roma, a dos reis latinos e a dos reis etruscos. Os atos tirânicos do último rei etrusco, Tarquínio, descontentaram os patrícios, que o derrubaram, marcando o fim da monarquia. Após a monarquia, os romanos preferiram não deixar o governo nas mãos de uma só pessoa. Assim, durante a República, o governo era ocupado por 2 dirigentes, chamados cônsules, que tinham um mandato de 1 ano e deveriam se controlar mutuamente. Vamos conhecer quais eram as instituições da República Romana? Senado. Ocupava-se da política externa e da supervisão das magistraturas. Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura ou feito algo relevante para a República. Magistratura. Para ser magistrado, era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas. Cônsul. Exercia o comando militar. No caso de guerra ou do impedimento de um dos cônsules, eram substituídos por um ditador. Este era um cargo de exceção, que incluía 6 meses de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Pretor. Tinha a função de administrar a justiça. Edil. Responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. Censor. Se encarregava de contar a população, fiscalizar os candidatos a edil e vigiar a conduta moral do povo romano. Questor. Cobrava impostos e custodiava o patrimônio romano. Na República Romana, se manteve a divisão social de patrícios, plebeus e clientes. Igualmente, se aumentou a escravidão, e esta se tornou a base da produção. Para ter uma ideia de sua importância, o número de escravizados ultrapassava os de homens livres. Os escravizados eram obtidos, basicamente, de 2 maneiras: através das guerras ou por dívidas. Isso significava que um homem livre, quando estivesse endividado, poderia ser escravizado até pagar seu débito. Os escravizados eram empregados no serviço doméstico, na exploração de minas de metais, usados para remar os numerosos barcos de guerra e mais uma infinidade de tarefas. A República Romana foi marcada pela luta entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar seus privilégios, enquanto os plebeus queriam participar do governo. Os plebeus, ao longo de quase 200 anos, organizaram 5 revoltas contra os patrícios. Dessas rebeliões, conseguiram a criação do Tribunal da Plebe, formada por membros da plebe, podia controlar os patrícios e as magistraturas. Leis das 12 Tábuas. Quando ficou instituído que as leis deveriam ser escritas e afixadas para que os plebeus pudessem consultá-las. Leis Licínias, que determinaram que um dos cônsules deveria ser plebeu. Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios. Com essas medidas, os patrícios e plebeus praticamente se igualaram. Uma vez terminadas as disputas entre patrícios e plebeus, os romanos partiram para conquistar os territórios vizinhos. A primeira etapa foi ocupar grande parte da Península Ibérica. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde importaram o culto a vários deuses e também trouxeram a filosofia. Partiram então para o outro lado do Mediterrâneo, lutando contra a cidade de Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas, um conflito que durou cerca de 120 anos. Em certas batalhas, foram utilizados elefantes para combater os inimigos. Em 146 a.C., Cartago foi destruída.
E assim, em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já pertencia a Roma. Com a expansão territorial, ficou mais difícil governar a República, pois a fragmentação da autoridade não ajudava na tomada de decisões rápidas. Assim, os romanos buscam novas fórmulas que permitissem a centralização do poder, mas sempre auxiliados e vigiados pelo Senado. Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Antônio, Otávio e Lépido. As disputas de poder, no entanto, continuaram e os membros do segundo triunvirato se enfrentaram. A última guerra civil da República Romana ocorreu entre Otávio e Marco Antônio, 32 e 30 a.C. Derrotado, Marco Antônio se refugiou em Alexandria, junto a Cleópatra, e ali cometeu suicídio. Em seguida, Otávio recebeu do Senado o título de Augusto, que o colocava como uma divindade. Desta maneira, se inicia o Império Romano. O Império Romano durou quase 5 séculos. Estendia-se do Rio Reno até o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão entre a Europa, a Ásia e África. Estima-se que viviam 6 milhões de pessoas sob o Império Romano. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e muito disciplinado. Igualmente, organizaram um sistema de comunicação através de estradas e um sistema jurídico que podia ser reproduzido em todos os cantos do Império Romano. Em todas as regiões ocupadas, eram construídos os mesmos edifícios da capital, como teatros, templos, aquedutos, banhos públicos e tudo o que fosse necessário para o conforto dos cidadãos. Por conta do seu tamanho, era difícil administrar o império. Cada vez mais era complicado controlar a arrecadação de impostos e a ambição dos generais que desejavam governar de maneira independente. Também os povos germanos pressionavam as fronteiras e começaram a conquistar regiões romanas. Assim, ao invés de ganhar territórios, os romanos tiveram que se defender. Essas guerras defensivas acarretaram no aumento de impostos e na diminuição de pessoas escravizadas, provocando uma crise econômica. O desgoverno era tão grande que, em um período de apenas meio século, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Para melhorar a administração, o imperador Teodósio decidiu separar o Império Romano. Após sua morte, o território foi dividido entre seus filhos Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, cuja capital foi transferida para cidades como Milão e Ravenna, e Arcádio com o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores como o fim da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Resumo. Roma foi formada por 7 aldeias e foi conquistada pelos etruscos. Na monarquia, a sociedade romana se constituía de patrícios, plebeus, clientes e escravizados. O rei concentrava o poder político, judicial e religioso. Para ajudá-lo, existia a Assembleia Curiata e o Senado. Os atos tirânicos do último rei etrusco, Tarquínio, descontentaram os patrícios que o derrubaram, marcando o fim da monarquia. Então, os romanos adotaram a República. Durante a República, o governo era ocupado por 2 dirigentes, chamados cônsules. Outras instituições da República eram Senado, Magistratura, Cônsul, Pretor, Edil, Censor, Questor. Também se manteve a divisão de patrícios, plebeus e clientes. Igualmente, se aumentou a escravidão. A República Romana foi marcada pela luta entre patrícios e plebeus. Dessas rebeliões, os plebeus conseguiram a criação do Tribunal da Plebe, das leis das 12 tábuas, das leis licínias e da lei Canuleia. No período da República, os romanos conquistaram territórios como a Península Ibérica, Grécia e Cartago. No entanto, a fragmentação da autoridade não ajudava na tomada de decisões rápidas. Para equilibrar as forças políticas, foram instaurados o primeiro e o segundo triunvirato. As disputas continuavam e os membros do segundo triunvirato se enfrentaram.
Após a vitória militar, Otávio recebeu do Senado o título de Augusto e foi estabelecido o Império, que estendia na Europa, Ásia e África. O sucesso do Império estava no exército, que era profissional e disciplinado. Cada vez mais, porém, era complicado controlar a arrecadação de impostos, a ambição dos generais e os povos germanos. As guerras defensivas acarretaram no aumento de impostos e na diminuição de pessoas escravizadas. Para melhorar a administração, o imperador Teodósio decidiu separar o Império Romano. Assim, surgiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se, mas o Império Romano do Oriente se manteria até 1453. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham adquirido conhecimento. E o dever de casa é um resumo de uma folha, né, uma página suficiente, sobre esses 3 assuntos: fenícios, hebreus e persas, Grécia Antiga e Roma Antiga, ok? Aguardo esse resumo, aguardo receber esse resumo. Pode ser foto do caderno, podem fazer o resumo também escrito no WhatsApp, mandem no grupo, ou, se preferirem, também comentem aqui no vídeo, ou me mandem a foto no meu WhatsApp também, vai estar valendo. Vai ser a presença de vocês, a atividade, o resumo feito dessas 3 possibilidades. Escrito no WhatsApp, a foto do caderno, resumo, escrito de caneta, ou comentário aqui abaixo, aqui no vídeo no YouTube. Valeu? Até a próxima.